Oi, amados do Pai, neste capítulo 8 de Levítico, eu te convido a descobrir por que o nosso Deus é tão detalhista, ao ponto de nos mostrar a concretização do que foi demonstrado lá em Êxodo. Quais são as principais lições que a gente pode tirar neste capítulo, uma vez que a palavra dele jamais volta vazia? Como é que a gente pode olhar para os pastores, padres, rabinos de hoje em dia, observando o que Deus exigia deles no passado? Qual a diferença entre os líderes espirituais daquela época para os de hoje? Será que você tem dúvida entre a esquerda e a direita? Siga o conselho de Deus. Fica comigo para entender o importante recado de Deus para a nossa geração. Vamos lá ler juntos o capítulo 8 de Levítico? Olha, a gente vai pegar essa Bíblia viva, porque é mais interessante, eu já falei, né? Porque Levítico é um capítulo assim, bem difícil, muitas pessoas reclamam, mas você vai ver como é fácil entender. Vamos lá. Bom, disse mais o Senhor a Moisés: reúna Arão e os seus filhos e junte as roupas deles, o óleo a ser derramado neles, o novilho para ser sacrificado como oferta pelo pecado, os 2 carneiros e a cesta de pães sem fermento, e convoque toda a comunidade de Israel à entrada do tabernáculo. Moisés fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e a comunidade reuniu-se à entrada do tabernáculo. Então Moisés disse à comunidade: o que estou fazendo foi mandado pelo Senhor. E pediu que Arão e seus filhos se aproximassem e os lavou com água. Depois Moisés vestiu Arão com um manto preso com o cinto e por cima pôs o colete sacerdotal. Depois prendeu a ele o manto sacerdotal com o cinturão bem trabalhado. Colocou também o peitoral e nele pôs o urim e o tumim. Colocou o turbante na cabeça de Arão e na parte da frente do turbante prendeu uma placa de ouro, ou seja, a coroa sagrada, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então Moisés pegou o óleo da unção e com ele ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia. Desse modo foi consagrado o tabernáculo. Depois derramou óleo 7 vezes sobre o altar, ungindo o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte para consagrá-los. Em seguida, derramou o óleo de unção sobre a cabeça de Arão para consagrá-lo. Então Moisés fez os filhos de Arão chegarem à frente, vestiu-os com as vestimentas sacerdotais, os mantos, os cinturões e os turbantes, como o Senhor havia mandado. Então Moisés trouxe para perto deles um novilho para oferta pelo pecado. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho. Moisés sacrificou o novilho e com o dedo colocou um pouco de sangue em todas as pontas do altar para purificá-lo. Derramou depois o restante do sangue na base do altar e desse modo o consagrou, para pedir perdão pelos seus pecados. Então Moisés pegou toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que cobre e queimou-os no altar. Mas o que sobrou do novilho, incluindo o couro, a carne e os intestinos, ele queimou fora do acampamento, segundo a ordem que havia recebido do Senhor. Depois Moisés mandou trazer o carneiro da oferta queimada. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés matou o carneiro e borrifou o sangue nos lados do altar. Depois cortou o carneiro em pedaços e queimou a cabeça, os pedaços e a gordura do animal sacrificado. Então lavou com água as vísceras e as pernas do carneiro. Em seguida queimou o carneiro inteiro sobre o altar, que é a oferta de aroma agradável ao Senhor, como o Senhor havia mandado. Vai vendo. Então Moisés mandou trazer outro carneiro, o carneiro da consagração. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do segundo carneiro. E Moisés sacrificou o carneiro. Depois molhou com o sangue a ponta da orelha direita de Arão. Preste atenção nisso que a gente já viu, tá? O polegar da mão direita e o polegar do pé direito. Moisés também fez a mesma coisa com os filhos de Arão. Com o sangue do carneiro, molhou a orelha direita, o polegar da mão direita e o polegar do pé direito. Depois Moisés derramou o restante do sangue em todos os lados do altar.
E em seguida pegou a gordura, a cauda, toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, dos rins e a gordura que os cobre e a coxa direita. Também pegou a cesta de pães sem fermento que estava diante do Senhor, tirou dela um bolo sem fermento, uma forma de pão feito com azeite e um pão fino, e colocou-o sobre a gordura e sobre a coxa direita. Colocou todas essas coisas nas mãos de Arão e dos seus filhos, e fez delas oferta movida ao Senhor. Depois Moisés pegou tudo aquilo das mãos dele e queimou no altar, em cima da oferta queimada ao Senhor. Essa foi a oferta de consagração. Oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Moisés pegou o peito e fez os movimentos apropriados de apresentação ao Senhor. Essa parte do carneiro da consagração pertencia a Moisés, como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés pegou também o óleo da unção e o sangue que estava sobre o altar e os borrifou sobre Arão e suas roupas, como também sobre os filhos de Arão e as suas roupas. Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos: cozinhem a carne do sacrifício na entrada do tabernáculo. Comam ali a carne e o pão que está na cesta dos pães da consagração. Façam exatamente como ordenei a vocês, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Depois queime o restante da carne e do pão. Não saiam da entrada do tabernáculo durante 7 dias, até que se completem os dias da consagração de vocês, pois o Senhor consagrará vocês por 7 dias. O que se fez hoje foi ordenado pelo Senhor, a fim de obter o perdão dos pecados de vocês. Vocês permanecerão, pois, à entrada do tabernáculo, dia e noite, por 7 dias, e observarão as prescrições do Senhor, para que não morram, pois assim me foi ordenado. Dessa forma, Arão e os seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Gente, o que a gente viu acontecer aqui foram as diretrizes que Deus entregou a Moisés no Monte Sinai, ou no Monte Horebe, né? Se você está aqui esse tempo todo comigo, você já sabe que esses 2 nomes referem-se ao único monte. E foi lá, né? Aqui que a gente leu, foram assim as diretrizes que viraram prática, a teoria que virou prática nesse capítulo. Deus nos deixa uma importante lição. E é tão simples entender que eu vou dar assim um exemplo de um voo. Todas as vezes que a gente anda de avião, seja pela primeira vez ou pela 1000ª vez, nós recebemos instruções de Deus. E da próxima vez que você decolar, você vai lembrar do que eu estou falando para você aqui agora. Preste atenção. A aeromoça, o comissário de bordo, eles nos informam que primeiro nós devemos cuidar de nós, para depois podermos cuidar do próximo. Seja ele uma criança ou uma pessoa mais idosa, né? Que precisa dos nossos cuidados. E aí eles falam o seguinte, dentro do avião, né? Se houver uma despressurização na nave e as máscaras caírem, vocês devem colocá-la primeiro em vocês e depois ajudar quem está ao seu lado. Ou seja, só podemos cuidar dos outros quando primeiramente cuidamos de nós. Muitas pessoas não prestam atenção nessas instruções que são de Deus e acabam prejudicando a própria vida. Os sacerdotes, para cuidar do povo, eles precisavam primeiramente cuidar deles. Antes de oferecer sacrifício pelo povo, eles precisavam oferecer por si. Depois da unção, nós vimos que foram oferecidos 3 sacrifícios para que o ministério deles fosse assim completo e aprovado. Parece egoísta, né? Mas é questão de sobrevivência. Lembra que em vídeos anteriores nós falamos por que da orelha, da mão, né? E do pé direito? Porque o lado direito nos faz lembrar de ouvir as coisas corretas. A mão direita é aquela que abençoa e o pé direito é aquele que aponta para os caminhos justos do Senhor. Se você ainda tem dúvida entre optar pela esquerda ou pela direita, siga as instruções de Deus como uma revelação para as suas escolhas, tá? Bom,
Nós vimos aqui que Deus dá muita importância a todos esses registros, gente. Tanto é que a gente leu várias vezes, né? Como o Senhor ordenara a Moisés. O Senhor tinha ordenado a Moisés. Porque o Senhor é didático. E Ele quer nos mostrar que isso é bom pra gente. Deus está no passado, está no presente, está lá no futuro, onde a gente ainda não chegou. Ele conhece todas as coisas. E nós é que somos bobos, que não seguimos os conselhos e os mandamentos de Deus para a gente ter uma vida boa, perfeita e agradável. Todos esses rituais que a gente viu apontavam para Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, que está lá à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Hoje, nós temos líderes espirituais que comandam igrejas, né, sinagogas, que foram chamados para essa missão e foram ungidos pelo Senhor com esse ministério. Assim como os sacerdotes guiaram o povo no ensino e através das ofertas de holocaustos, pedidos de perdão, etc., hoje os nossos líderes têm a função de nos ensinar e de nos guiar no caminho do Senhor, de acordo com o contexto atual, né? Nos conduzindo para a obediência, nos exortando, tirando as nossas dúvidas em relação à palavra. Porque a palavra do Senhor, ela não muda, gente. Ela é a mesma ontem e hoje. Mas a sua aplicabilidade no momento atual, uau, é bastante desafiadora, né? E é por isso que a gente precisa de homens e mulheres que dediquem as suas vidas a nos ensinar e a facilitar o nosso entendimento hoje, agora, neste momento que a gente está vivendo. Entendeu? Ai, obrigada, Senhor. É por isso que a gente está lendo de Gênesis a Apocalipse, todos os capítulos, para a gente poder obter esse entendimento. E se a sua visão se ampliou, eu peço para você deixar o seu like e compartilhar com quem você ama. Tá bom? Vamos orar agora? Senhor, Deus de milagres, Deus de detalhes, de mistérios, de revelações, muito obrigada, Pai, pelo seu cuidado, por nos deixar a sua palavra toda escrita como teoria, como revelação, para que hoje, este ano, a gente possa receber a tua revelação através do teu Espírito Santo, através dos líderes que o Senhor ungiu neste ministério para poder nos orientar, Pai. Nós te agradecemos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom o tempo todo e nós te amamos, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, gente. Amanhã tem mais. Vamos continuar. Amanhã nós vamos para o capítulo 9 de Levítico. Dá uma lida, porque é legal você já entrar sabendo o que vai acontecer, para você receber mais ainda as instruções do Senhor. Beijo no seu coração. Fui. Tchau. Compartilha e deixa o seu like.